O Espiritismo Responde hoje traz para você reflexões sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. Quem vai conversar conosco é Cláudio Machado e a mensagem do Momento Espírita tem por título Muitos Deuses, um Pai. Você já parou para pensar no poder do nosso pensamento? O poder do nosso pensamento é algo tão especial que podemos dizer que o pensamento é a força mais poderosa que temos no mundo. Por causa disso, todos nós, seres humanos, temos a capacidade de influenciar outras pessoas e as pessoas têm o poder de nos influenciar. Da mesma forma que isso ocorre aqui, no mundo físico, também ocorre entre nós e aqueles que já saíram do corpo físico, aqueles que são chamados seres espirituais ou espíritos. Allan Kardec, na questão 459 do Livro dos Espíritos, obra basilar do Espiritismo, perguntou se os espíritos influem em nossos pensamentos e atos. E obteve a resposta que sim, que influenciam muito mais do que imaginamos, que de ordinário são eles que nos dirigem. Como é que essa influência pode se dar? Após o Momento Espírita, vamos conversar com Cláudio Machado sobre este assunto. Na antiguidade, muitos eram os deuses. Basta se consulte a mitologia, e perdendo-se no tempo, encontramos uma série diversificada de entidades denominadas deuses. Desde sempre, deram-se conta aos homens que, além da esfera física, auxiliando-os em seus esforços, havia seres de outra dimensão. E como não lhes pudessem compreender a essência, os conceberam com forma humana e lhes atribuíram suas virtudes e defeitos. Assim surgiram as versões dos tantos deuses encarregados de variadas missões. Ouvindo os sons retumbantes dos céus, imaginaram alguém que estivesse a bater com um enorme martelo sobre a imensa bigorna, e surgiu Thor, Deus do trovão. No mar que os vencia tantas vezes, levando vidas preciosas, com seus caprichos de ressacas, ondas enormes, tempestades, colocaram um ser que a tudo presidia, caprichoso, Netuno. E porque os dias se sucedessem sem que eles pudessem deter as horas, imaginaram um Deus que a isso presidisse igualmente, Saturno, que devorava os próprios filhos. Percebendo ainda que suas ações eram secundadas por seres invisíveis, passaram a lhes dar nomes e os invocar para as suas atividades. E surgiram Hermes, deus do comércio, Apolo, deus da medicina, Atenas, deusa da sabedoria, Vênus, Diana, Eros, deus do amor. Para cada atividade, um deus protetor. Mas acima de todos, havia o deus dos deuses, Zeus, habitante do Olimpo grego, chamado Júpiter na mitologia romana. Essas entidades interagiam com os homens, e tanto quanto cuidavam dos céus, da terra e do mar, se imiscuíam nas atividades humanas, interferindo, fazendo valer sua vontade. Mais tarde, entendendo um pouco mais da essência espiritual, surgiriam religiões, concebendo um mundo invisível, povoado de anjos protetores e anjos maus. A respeito deles, falaram antigos filósofos, tanto quanto os pais da Igreja, que surgiu no século IV. Olhando à distância, tudo pode parecer estranho e, em alguns momentos, até ingênuo. Mas são verdades vestidas do entendimento das criaturas da época. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, afirmava o apóstolo Paulo de Tarso.
são seres invisíveis, as almas dos homens que morreram, que nos cercam, dessa outra dimensão para onde se foram após a morte do corpo. E têm virtudes e defeitos, como os homens, porque as criaturas não se modificam simplesmente porque passam de uma dimensão para outra. Continuam a se interessar pelos seres amados, a assisti-los em suas necessidades, trabalhar de múltiplas formas, porque a ociosidade seria o pior de todos os castigos. De acordo com o grau de elevação ou de inferioridade em que se situem, se ocupam das mais diversas tarefas. Todos têm deveres a cumprir. Os seres mais elevados recebem as ordens de Deus e concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades celestes. Por isso os homens os perceberam desde sempre e buscaram lhes dar nomes e tentar descobrir suas missões. Eram pedaços do grande espelho da verdade, que a pouco e pouco foram sendo juntados e ampliados. Contudo, em todos os tempos, sempre o homem entendeu que acima de si mesmo, acima dessas tantas divindades, desses seres espirituais, uma vontade governa e é soberana. Um Deus, um Senhor, através dos tempos e das nações. O chamou de Zeus, Júpiter, Yahvé, Tupã. Quando veio Jesus, lhe deu um nome, para que todos o pudéssemos igualmente denominar: Pai, Pai Nosso. Esta mensagem tem por título Muitos Deuses, um Pai. Ela está no CD Momento Espírita, número 23. Estes CDs podem ser adquiridos através do site momento.com.br ou em livrarias espíritas. Agora vamos conversar com Cláudio Machado, que é palestrante espírita, membro da AMEN, Associação Espírita de Maringá. Cláudio, é uma alegria muito grande para nós te receber neste programa. Um fenômeno que o Espiritismo explica muito bem e que tem sido, inclusive, abordado na mídia, é a influência dos espíritos sobre nós. Ocorrem realmente essas influências espirituais sobre nós? Bem, Ivone, primeiramente o prazer é meu de poder estar aqui novamente e, sobretudo, abordando um tema que me é tão caro, que é justamente essa influenciação, essas trocas entre nós espíritos. Porque nós temos que levar em conta que todos nós somos espíritos, encarnados ou desencarnados. E isso é que muitas pessoas acabam não considerando, principalmente os não espíritas, não é? Parece que espírito é só quem está desencarnado, quem está no além, digamos assim, e esquecemos que todos nós somos espíritas. E, ao sermos espíritos, mesmo encarnados num corpo, este corpo não se afigura para nós, Ivone, com uma caixa hermética, onde o espírito está fechado no corpo e não interage. Neste exato momento, nós, como espíritos, estamos interagindo entre nós e entre aqueles que estão em casa, de modo que há, basicamente, interações entre os encarnados, entre um encarnado e outro, eu quero dizer, entre os desencarnados e entre encarnados e desencarnados. Lembrando sempre que a via de interação é o pensamento. E aí nós caímos numa situação bastante peculiar. Ivone, onde se origina o pensamento? A ciência, desde o final do século XIX, quando começou a identificar as áreas do cérebro responsáveis por determinadas funções, e a primeira delas foi a identificação da área de Broca, que é justamente a área do nosso cérebro responsável pela fala, ela tentou identificar onde está o pensamento. Identificou-se o centro da audição, o centro da fala, o centro da olfação, mas onde que está o centro do pensamento? E procurou-se isso e procura-se isso de maneira incessante, mesmo com o avanço da psicologia, da parapsicologia e da própria neurociência, mapeando praticamente o cérebro humano em todas as suas áreas, em todos os seus aspectos, conhecendo bem todas as reações químicas, não se conseguiu até hoje, Ivone, identificar de onde vem o pensamento. Por um motivo muito simples. Esqueceu de recorrer à ciência espírita. A ciência espírita já determina, já desde 1857,
quando da publicação de Livro dos Espíritos, que a fonte do pensamento é o espírito. E ponto final. Os espíritos são os seres inteligentes do universo. E a grande prova de que não é necessário cérebro para pensar é que espíritos já desencarnados, que não têm mais um cérebro físico, conseguem se comunicar plenamente conosco aqui. Então essas influências existem e são uma realidade. Não há o que contestar. Agora, elas podem ser absolutamente fugazes, não é? Curtas ou bastante prolongadas. Elas podem ser suaves e quase que imperceptíveis, ou até mesmo imperceptíveis. E algumas vezes elas podem ser bastante intensas. E, sobretudo, Ivone, elas podem ser influências boas ou influências más. E especificamente sobre as influências dos desencarnados sobre os encarnados. Você já fez algumas colocações, mas eu acredito que você tem algo mais a colocar. Como que ela ocorre se o desencarnado não tem mais corpo? Perfeito, Ivone. É como você mesmo comentou, foi o que nós mencionamos. O pensamento é que é o responsável pela comunicação e não precisa de corpo para pensar. Quem pensa é o espírito. O que a maioria das pessoas não relaciona é que esse pensamento é energia. Este pensamento ele é emanado de onde quer que seja e vai para vários locais diferentes. Então, assim como eu emito encarnado pensamentos e energias em todas as direções durante todo o decorrer da minha vida, enquanto estou consciente, digamos assim, e até mesmo inconsciente, não é? Mas, e são captados das mais variadas formas, os desencarnados também emitem esses pensamentos e essas energias. Agora, como que se estabelece especificamente a comunicação, Ivone? É a questão de sintonia. Se você quer ouvir uma determinada estação de rádio, você vai lá e coloca na frequência daquela estação para ouvi-la. Então tem um local específico para você ouvi-la. Se você quer ouvir assistir ao nosso programa sábado de manhã, você vai, coloca na emissora, no horário adequado, na emissora adequada, de modo que possa, digamos assim, receber esta mensagem. Na comunicação entre desencarnados e encarnados é absolutamente igual. Depende da sintonia, de como nós estamos sintonizados e com o que nós estamos sintonizados. E eu não sei por que tanta dificuldade das pessoas compreenderem isso. Entre encarnados é diferente? Não é. Se você quer ir assistir ao jogo de futebol, você vai chamar quem? Quem tem o mesmo interesse está com vontade de assistir o jogo de futebol. Se você vai para uma casa de oração, você também vai escolher aquelas pessoas. Não necessariamente precisam ser pessoas diferentes, ok? Dá para você ir ao jogo de futebol e a casa de oração também, não é? Lógico. Mas, via de regra, nós procuramos o quê? Nós procuramos aqueles com quem nós temos afinidades e maneiras de pensar semelhantes. Na relação encarnado e desencarnado não é diferente. Nós também atraímos ou repelimos ou aqueles que estão em determinada sintonia. E a comunicação se dá de uma maneira muito mais sutil do que nós pensamos, não é? E nós poderíamos dizer que é algo mais ou menos físico, não é, Cláudio? Porque o pensamento é questão de vibração mesmo, né? Eu diria vibração. Que é totalmente físico. A mecânica quântica está aí para justamente mostrar para nós. Essas energias são palpáveis, mensuráveis, coisa que a ciência espírita já vem colocando para nós desde a segunda metade do século XIX, não é? O Livro dos Espíritos nos coloca muito claramente que essa influência é tão constante que as pessoas até podem ficar um pouquinho impressionadas, mas que os espíritos, por vezes, nos dirigem às ações, não é? Mas nos dirigem assim, se a gente deixar também. E porque essa sintonia, ela é frequente, né? Contínua. É contínua. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Apresentamos as 5 obras básicas do Espiritismo. O Livro dos Espíritos, com suas 1019 questões, tem respostas para as principais dúvidas do ser humano. É o livro basilar da doutrina espírita, contendo seus aspectos filosófico, científico e religioso. O Livro dos Médiuns, segundo livro da codificação espírita, é um guia seguro para aqueles que são médiuns
ou para aqueles que se interessam pela parte científica da doutrina espírita. O terceiro livro do Pentateuco Espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nele, Allan Kardec reuniu os ensinos morais de Jesus e os comentários dos benfeitores espirituais à luz da doutrina espírita. O céu e o inferno discorre sobre a justiça divina na visão espírita. Neste quarto livro, Allan Kardec foi subsidiado por comunicações de espíritos que relataram como viviam na Terra quando encarnados e como estavam vivendo após a morte no mundo espiritual. No quinto livro, A Gênese, encontramos análises sobre a formação da Terra e do Universo. Encontramos também análise sobre o futuro, explicação sobre os milagres de Jesus, além de conter uma abordagem sobre o final dos tempos, sobre a lei imutável do progresso, entre outros assuntos. Hoje estamos conversando com Cláudio Machado. Estamos falando sobre as influências espirituais. E lembramos a vocês que este programa pode ser visto também pelo site amemmaringá.com.br. Cláudio, nós estamos tratando da influência que os espíritos exercem sobre nós. Então, eles nos sugerem ideias. E como é que nós podemos identificar se aquela ideia é nossa ou se ela provém de uma influência espiritual? Bem, Vânia, primeiro nós vamos tentar identificar da maneira correta, porque via de regra nós já fazemos isso. Quando a ideia é boa, nós achamos que é nossa mesmo, não é? Quando a ideia é ruim, a gente atribui sempre a algum espírito. E os espíritas, via de regra, não escapam disso. Normalmente atribui-se a algum obsessor ou coisa que o vale. Mas analisando honestamente e de maneira criteriosa, a diferenciação é bem sutil e requer uma certa vigilância, experiência e treinamento. Mas, a priori, grosso modo, a nossa é aquela primeira ideia, aquela que vem de maneira espontânea, aquela que vem imediata. Normalmente esta é nossa. Já as influências, elas aparecem como se fossem sussurradas, mesmo que de maneira bastante sutil aos nossos ouvidos. É aquele pensamento que vem depois, é aquele pensamento que um leigo atribuiria ao fato de nós pararmos para pensar naquela situação. Então eu reajo de uma certa maneira, depois eu paro para pensar, às vezes conserto ou melhoro a minha reação, e às vezes até pior, mas nós atribuímos sempre a nós. E na maioria das vezes não é. São as influências espirituais que estão mudando o nosso raciocínio, mudando a nossa maneira de encarar as coisas. E isso, Ivone, gera uma verdadeira confusão, uma verdadeira barafunda de ideias, em que muitas vezes a gente fica até atormentado, em que você tem ideias pululando na nossa mente e você não sabe a que acudir. Então nós temos que ter disciplina para podermos identificar as nossas ideias, aquelas que nos são sugeridas, filtrar aquelas que nos são sugeridas. Eu acredito que aí esteja o ponto principal, não é, Cláudio? Por não ser necessário a gente identificar o que é nosso e o que não é. O importante é nós termos esta vigilância e esse controle sobre nossos pensamentos, né? Perfeito, Ivone, muito bem colocado. Nós temos essa vigilância, esse controle sobre os nossos pensamentos e nós escolhemos como nós vamos vibrar. Em que sintonia, em que frequência, melhor dizendo, nós vamos vibrar. Então, se nós vamos vibrar, como nós vamos falar daqui a pouco, mas se nós vamos vibrar de maneira positiva, de maneira boa, então seguramente nós vamos atrair ideias boas, espíritos bons. Sim. Se por outro lado nós vibrarmos numa faixa negativa, nós vamos atrair o quê? Ideias negativas, e realmente de espíritos não tão evoluídos. Então, na realidade, uma coisa leva a outra. Você falou muito bem, não é nos concentrarmos de quem é a ideia, mas qual é a ideia? Qual é a ideia? E que ideia nós vamos seguir? De preferência, escolhamos as mais felizes, as melhores. Não é? E existe alguma razão porque nós não conseguimos diferenciá-las prontamente? Não seria mais fácil para nós saber, não, essa ideia é minha, essa não é minha? Não facilitaria a nossa vida?
Facilitaria, não tenho dúvida. Só que vamos usar a lógica espírita ao respondermos essa questão. Deus é soberanamente justo e bom. Ele sabe a inteligência suprema do universo. Então, se nos fosse útil, nós podemos, olha que nós estamos usando a nossa fé raciocinada, nossa fé em Deus raciocinada. Se nos fosse útil sabermos a diferença, nós saberíamos desde quando nascemos. Então, algum motivo há para nós não sabermos essa diferença pronta, ou de maneira absolutamente imediata. Então, nós vamos pensar, por que então seria interessante que nós não conhecêssemos? Ivone, já pensou, se nós conseguíssemos identificar de quem veio a ideia, minha ou de algum espírito, como seria difícil eu exercer o meu livre-arbítrio? Ou será que eu não ia cair só para o lado do misticismo? Não, vou seguir só as ideias daquele espírito que não necessariamente é melhor do que eu, que isso é um outro conceito, né? Parece que desencarnou é automaticamente melhor do que eu, e não é assim. Então, será que isso não ia atrapalhar o nosso desenvolvimento, o nosso livre-arbítrio? Será que as provas que nós encaramos nós não veremos com outros olhos? E até as recompensas que nós temos não seriam encaradas de maneira distinta? Então, seguramente, esse reconhecimento pronto, imediato e absoluto não é interessante. Por isso, ele iria dificultar o nosso raciocínio, o nosso desenvolvimento, como espíritos imperfeitos ainda que somos, né? Ainda bastante imperfeitos. Então, Deus sabe exatamente o que faz. Conforme você já se referiu, essas influências, elas podem ser boas ou más. É um cuidado que nós temos que ter, não é? Perfeito. Assim como na nossa vida aqui na Terra, como encarnados, nós escolhemos com quem andamos, com quem falamos, que ideias seguimos. Nós temos que também fazer uma seleção, identificarmos as boas influências, as más influências e quais nós vamos, sobretudo, seguir, quais as companhias, falando assim em português bem claro, quais as companhias nós queremos para nós. Porque, Ivone, é muito comum nós vermos pessoas com problemas, desequilíbrios espirituais, nós vemos pessoas até obsediadas ou com até desequilíbrios bastante intensos e atribuem a causa única, exclusivamente, aos espíritos, digamos assim, menos felizes. Interessante você falar sobre isso. Só que nós esquecemos de uma coisa, a sintonia. Então, se nós temos uma influenciação negativa, foi porque nós estamos atraindo essa influenciação negativa. Esses espíritos mais infelizes, eles se comprazem da nossa companhia. Eles gostam de fazer o que nós fazemos. Se nós nos entregamos às viciações da bebida, do jogo, do sexo desregrado, ou aquelas viciações morais que acabam pegando até mais, o orgulho, o preconceito, a falta de humildade, esses espíritos se comprazem dessa companhia e vão procurar exatamente afinidade conosco. Então, na realidade, de quem é a culpa? É dos espíritos menos felizes ou é nossa culpa, que abrimos as portas da nossa casa mental, as portas de nosso espírito para essa influenciação? Porque, na realidade, eles não criam, eles apenas acentuam, né? E, inclusive, a doutrina espírita nos fala de uma categoria de espíritos que são os simpáticos, né? Aqueles que são afins aos nossos desejos, aquilo que nós desejamos realizar. Então, se nós temos tendência para as artes, por exemplo, estarão vinculados a nós espíritos que nos auxiliarão no desenvolvimento das artes. Mas se nós tivermos tendências negativas, se ligarão a nós ou nos influenciarão aqueles que vão acentuar esses desejos. Perfeito, Ivone. Sempre acentuar, eles não criam nada. Cláudia, eu sei que você teria muito mais a nos colocar, mas não temos mais tempo. Nós te agradecemos pela participação, agradecemos a todos os telespectadores que mais uma vez estiveram conosco e muita paz a todos.